A tundra é um enorme bioma que ocupa aproximadamente 1/5 da superfície terrestre. Aparece em regiões como o norte do Alasca e do Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. Essa vegetação é proveniente do material orgânico que aparece no curto período de gelo durante a estação quente das regiões de clima polar, apresentando assim apenas espécies que se reproduzem rapidamente e que suportam baixas temperaturas. Apresenta verões muito curtos, com uma duração do dia muito longa. Durante as horas de escuridão, a neve vai caindo e acumula-se devido aos fortes ventos nas regiões mais baixas, obrigando os animais a permanecerem junto ao solo e apenas a procurarem comida para se manterem quentes. As quantidades de precipitação são muito pequenas. Apesar disso, a tundra apresenta um aspecto úmido e encharcado, em virtude da evaporação ser muito lenta e da fraca drenagem do solo no verão. Só no verão, com a duração de cerca de 2 meses, que a duração do dia fica por volta de 24 horas, e quando a temperatura não excede os 12 graus, é que a camada superficial do solo descongela, mas a água não consegue se infiltrar pelas camadas inferiores. Formam-se então charcos e pequenos pântanos. O solo da tundra é chamado de permafrost, que em uma tradução literal significa sempre congelado. E é justamente essa característica que dá à tundra suas feições naturais. O permafrost é um solo típico das regiões antárticas, composto por terra, pedras e gelo. Sua profundidade pode alcançar até mais de 1 metro, e ele é totalmente impermeável, o que faz com que surjam áreas lamacentas no verão, quando a camada de gelo superficial, que pode chegar a 300 metros em alguns lugares, derrete. A longa duração do dia propicia uma grande explosão de vida vegetal, o que permite que animais herbívoros sobrevivam, como bois almiscarados, lebres árticas, renas, lêmures e caribus. Além de que estes também fazem parte da cadeia alimentar de outros animais carnívoros. Os poucos animais que ali vivem permanentemente são geralmente os ursos polares, bois almiscarados e lobos árticos, animais que desenvolveram as suas próprias adaptações para resistir aos longos e frios meses de inverno. Adaptações como pelo espesso, grandes camadas de gordura sobre a pele e a hibernação. A tundra é altamente resistente a baixas temperaturas e ao gelo. Necessita de pouca quantidade de sol durante o ano. Uma das características comuns deste tipo de bioma é a presença de fungos, ervas, líquens e pequenos arbustos, devido às condições climáticas que impedem que as plantas cresçam em altura. As plantas com raízes longas não podem se desenvolver, pois o subsolo permanece gelado. Esse é o motivo pelo qual não há árvores. Por outro lado, como as temperaturas são muito baixas, a matéria orgânica decompõe-se muito lentamente, e o crescimento da vegetação é lento. A adaptação que as plantas dessas regiões desenvolveram é o crescimento em grandes quantidades, o que as ajuda a evitar o frio. Outra adaptação é que elas crescem junto ao solo, que as protege dos ventos fortes. As folhas são pequenas, retendo a umidade com maior facilidade. E apesar das condições ruins, existe uma grande variedade de plantas que vivem na tundra ártica, vegetação que surge no sul da região dos gelos polares do Ártico. Situada próxima do Polo Norte, recebe pouca luz e pouca chuva, apresentando um clima polar, frio e seco. O solo permanece gelado e coberto de neve durante a maior parte do ano. A vegetação é rasteira e não possui árvores com abundância de musgos e líquens.
O outro tipo de tundra é a alpina, tundra que encontra-se em vários países e situa-se no topo das altas montanhas. É muito fria e ventosa, e não tem árvores. Ao contrário da tundra ártica, o solo apresenta uma boa drenagem. Apresenta ervas, arbustos e musgos, tal como a tundra ártica. Não apresenta permafrost. Agradecemos pela sua preciosíssima atenção.